propósito. É a missionária Lenise que fala com você, desejando que a paz de Deus, que excede todo entendimento, enche o seu coração e que encha também o coração de todos os seus familiares. Eu louvo a Deus por esta rica oportunidade que me é concedida de estarmos novamente reunidos, eu aqui nesta sala de oração e você aonde quer que você estiver. Mas estamos reunidos e unidos pela fé no nome do Senhor Jesus. E eu creio que se o Senhor nos permitiu nos reunir nesta noite, é porque, com certeza, Ele tem coisas grandes a fazer nas nossas vidas, na vida de todos os nossos familiares. Com certeza Ele vai fazer maravilhas, porque Ele é maravilhoso. A sua palavra diz que Isaías escreveu que Ele é conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Ele é o Deus que garante a nossa vitória, o Deus que prometeu estar conosco todos os dias até a consumação do século. Então creia no poder desse Deus, na sua misericórdia, no seu grande poder de fazer além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, a sua família. E nós vamos estar clamando ao nosso Deus nesse momento para que Ele venha abençoar a sua vida, venha abençoar a sua casa, a sua família e tudo aquilo que diz respeito a cada um de nós. Senhor, meu Deus e Pai, eu te louvo, te agradeço por mais uma vez poder nos reunir, eu aqui nesta sala de oração e o teu povo aonde quer que estiverem. Mas estamos reunidos e unidos numa só fé, num só amor, num só espírito, para juntos buscarmos a tua presença, para juntos meditarmos na tua palavra. E eu creio que o Senhor é Deus que ouve, que responde o clamor do aflito, o clamor do necessitado. Tu és o Deus que ouve a oração do teu povo. O Senhor é poderoso para fazer além daquilo que pedirmos ou pensarmos. Por isso visita agora os lares, as famílias que aqui estão representadas através dos pedidos de oração que eu coloco agora, Pai, nas tuas mãos, e eu peço o teu livramento, a tua proteção, peço a tua cura e o teu milagre, para que o nome do Senhor possa ser glorificado. Visita agora, Senhor, todos aqueles que precisam de uma bênção, que precisam de uma vitória que só o Senhor pode dar. Abençoa os lares, abençoa as famílias, abençoa a nossa nação, nosso estado, nossa cidade, bairro e rua onde moramos. Toma, Senhor, nas tuas mãos. Realiza, meu Pai, a tua obra de cura, de milagre, de salvação, de libertação e de quebrantamento de coração. Faz a tua obra, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Derrama, Pai, o teu poder sobre esta nação. Envia, meu Pai, um grande reavivamento espiritual sobre o Brasil. Opera de uma maneira gloriosa e poderosa. Que o adversário da nossa alma seja envergonhado. Que ele seja derrotado pelo teu poder e o nome do Senhor seja glorificado. Abençoa a tua igreja, abençoa teu povo, fortalece aquele que está fraco. Levanta, meu Pai, aquele que está caído no caminho. Desperta aquele que está dormindo o sono da negligência, o sono espiritual. Toca na mente, toca no coração e traz um despertamento, meu Pai, a cada um dos teus servos. Faz a tua obra pelo poder do teu sangue. Faz a tua obra para a honra e para a glória do teu nome. Porque o Senhor é Deus que responde o clamor do teu povo. Por isso realiza, Pai, a tua obra e que as obras das trevas sejam lançadas por terra pelo poder do teu sangue e para a honra e glória do teu nome. Eu te peço e desde agora eu te agradeço. É no nome de Jesus Cristo e é para a glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Glória a Deus. E Deus abençoe a vida de cada um de vocês que estão comigo neste momento, aqueles que vão entrar mais tarde, e tem aqueles que só vão estar participando no decorrer do dia, porque fazem uso de medicação, outros porque estão trabalhando, mas
pela misericórdia do Senhor, nós estamos aqui e temos certeza que este Deus que é vivo, que esse Deus que é poderoso, com certeza Ele vai estar visitando cada lar, cada família e fazendo uma obra maravilhosa na vida de todos aqueles que estão participando desse propósito. Propósito este que estamos desde 2020 para a glória do nome do Senhor. Estamos aqui reunidos todas as madrugadas a partir da 0h, eu aqui nesta sala de oração e vocês aonde quer que estiverem. Mas estamos reunidos e unidos numa só fé, num só amor, num só espírito, na certeza de que o Senhor é poderoso para fazer grandes coisas nas nossas vidas, no nosso lar, na vida dos nossos familiares, na vida daqueles que estão no leito de dor, precisando do socorro do Senhor, precisando de uma bênção, de uma vitória. E nós sabemos que o Senhor é Deus de vitória, o Senhor é poderoso para dar vitória a todos aqueles que estão em luta e em tribulação. Louvado seja o nome do Senhor. E também a todos aqueles que estão passando pela tribulação. O nosso Deus é poderoso para dar livramento, Ele é poderoso para dar a vitória. Então clame pelo socorro do Senhor, peça a vitória que só Ele pode dar. E tenha certeza que onde nós não podemos chegar, o nosso Deus chega. E o que nós não podemos fazer, com certeza, Ele vai fazer e vai dar a bênção e vai dar a vitória que cada um de nós estamos precisando. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nós vamos estar lendo a palavra de Deus. Temos certeza que o Senhor tem bênçãos especiais para nós nesta noite. Aleluia. Nós vamos estar lendo no livro de 2 Reis. 2 Reis, capítulo 4. E o versículo de número 42 em diante, cujo título diz assim: 20 pães satisfazem 100 homens. Glória a Deus. 20 pães satisfazem 100 homens. Louvado seja Deus. E um homem que veio de Baal-Salessa e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada e espigas verdes na sua palha, e disse: dá ao povo para que coma. Porém seu servo disse: como hei eu de dar, como hei eu de pôr diante de 100 homens? Por isso, diante de 100 homens. Então, Eliseu disse: dá-o ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor: comer-se-á e sobejará. Então os pôs diante e comeram e deixaram sobejos, conforme a palavra do Senhor. Glória a Deus. Quando a palavra de Deus se refere, nos fala a respeito de 20 pães, o escritor não fala o tamanho desses pães. A única coisa que ele disse é que 20 pães satisfazem 100 homens. Mas também ele não fala se no meio daqueles homens haviam mulheres ou haviam crianças. Mas a palavra fala que havia 100 homens. E que 20 pães e algumas espigas satisfizeram aqueles 100 homens. Glória a Deus. Porque o Deus que servimos, Ele é Deus de multiplicação.
ele tem poder para multiplicar. E esses homens estavam famintos, eles estavam precisando se alimentar, e eles eram homens que participavam da escola de profetas, que estava na responsabilidade de Eliseu. Eliseu assumiu a responsabilidade que era de Elias como profeta. Elias foi arrebatado e Eliseu foi o seu sucessor. E este foi um dos milagres realizados através da vida de Eliseu. Quer dizer, não foi Eliseu que realizou o milagre. Porque quando se fala em milagres, alguém pode até dizer, mas foi o profeta Elias que ressuscitou o filho daquela mulher, daquele filho que morreu. Foi o profeta Eliseu que curou as lepras do corpo de Naamã. Mas foi o profeta Elias que também fez com que o azeite da viúva se multiplicasse, o azeite da mulher que era viúva se multiplicasse, a viúva de Serepta. Mas, na verdade, eles foram apenas homens que foram usados como instrumentos de Deus para realizar esses milagres. Porque nós, como seres humanos, não temos poder para realizar milagres. Mas os homens de Deus e as mulheres de Deus que oram em nome de Jesus Cristo, com certeza, o Senhor Jesus, o nosso Deus, é Deus de milagres. Haviam ali 100 homens para comer. E com certeza não havia muita coisa que fazer. Não havia, com certeza, mantimento suficiente para dar de comer a 100 homens. E geralmente os homens, quando têm perfeita saúde, eles comem muito mais do que as mulheres. Eu digo quando eles têm perfeita saúde, quando eles trabalham serviço assim muito pesado, eles se alimentam bem. E a Bíblia não fala a respeito das mulheres, das crianças, quantas tinham, mas fala que havia 100 homens ali, famintos, e que precisavam se alimentar. E diz a palavra de Deus que veio um homem de Baal-Salessa e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada e espigas verdes na sua palha. E Eliseu disse, dá ao povo para que coma. Porque Eliseu sabia que o povo estava faminto. E quando ele recebeu das mãos daquele homem aqueles pães, aqueles 20 pães e as espigas, ele imediatamente ordenou para que se repartisse entre aqueles 100 homens aqueles 20 pães e aquelas espigas que a Bíblia não cita quantas eram. Mas o servo de Eliseu disse, como hei de eu pôr isso, quer dizer, essa quantia de pão e essas espigas diante de 100 homens? Quer dizer, o que ele ia fazer para distribuir entre 100 homens aquelas espigas e aquelas
aquelas espigas, que a palavra não diz se era de milho, e também aqueles pães de cevada. E a Bíblia não fala o tamanho dos pães. Mas é claro que por maiores que fossem os pães, teria que ser muito grande, né, esses pães. Mas por maiores que fossem, não ia ter condição de sustentar 100 homens. Mas a palavra de Deus diz que Eliseu falou: dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor, comer-se-á e sobejará. Quer dizer, eles vão comer e ainda vai sobrar. Esse é o nosso Deus. O Deus de multiplicação. O Deus que não é mesquinho. Glória a Deus. O Deus que é provedor, cujo um dos nomes é Jeová Jiré. Deus de toda provisão. Então, no mesmo instante, aqueles pães foram colocados ali, diante daqueles homens. E a palavra de Deus diz que eles comeram e deixaram os sobejos, conforme a palavra do homem de Deus, conforme a palavra do Senhor que veio através da boca do homem de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Com certeza, aqueles homens que ali estavam famintos. Não se sabe quando é que eles haviam comido alguma coisa. Mas o Deus que servimos é Deus de provisão. E quando Ele dá, Ele não dá apenas migalhas, mas Ele dá para sobrar. Ele é Deus de multiplicação. Ele multiplicou o azeite da viúva. Ele multiplicou os pães. Também lá no Novo Testamento houve multiplicação. No momento em que as pessoas estavam famintas, estavam andando junto com Jesus e não tinham o que comer. E o Senhor ordenou aos discípulos que dessem a eles de comer. E o que havia para que se pudesse distribuir entre aquela multidão de mais de 5.000 pessoas era 5 pães e 2 peixes. Que a Bíblia também não fala o tamanho dos peixes. É claro que para distribuir entre mais de 5.000 pessoas, 5 pães e 2 peixes teria que ser muito grande. Teria que ser muito grande esses pães e esses peixes teriam que ter um tamanho enorme. Teria que ser maior que um tubarão daqueles grandes. Mas para o nosso Deus não existe quando o Senhor está presente na nossa vida. Quando o Senhor está presente no meio do seu povo, a miséria não prevalece. Porque o Deus que servimos é Deus de abundância. Ele não é miserável. Ele não é aquela pessoa que fica cortando tudo miudinho, fazendo tudo aquelas migalhinhas, sabe? Às vezes convida as pessoas para comer, mas fica contando os pedacinhos. Guarda o resto, que poderia servir para todo mundo, e fica servindo migalhas. Mas o nosso Deus não é Deus de migalhas. Quem age dessa maneira porque ainda não conhece o poder desse Deus que servimos. O poder de multiplicação. Louvado seja Deus, porque quando passamos a conhecer esse Deus que servimos, nós paramos de agir sempre
oferecendo migalhas para as pessoas, como se as pessoas não precisassem se alimentar ou não precisassem da ajuda daqueles que muitas vezes se recorre. Mas graças a Deus, que o nosso Deus é provedor. E Ele proveu para aqueles 100 homens o alimento que eles estavam precisando. Jesus, na oração do Pai Nosso, Ele ensina para que... Ele ensinou a oração do Pai Nosso para os seus discípulos. E um dos trechos desta oração diz: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Então, o Senhor sabe que como seres humanos nós precisamos do alimento, nós precisamos do pão, nós precisamos da água, nós precisamos de tudo aquilo que muitas vezes nós usamos para nos alimentar. Porque precisamos do alimento. Ele sabe a nossa necessidade. Ele conhece muito bem a necessidade de cada ser humano. E além de conhecer, amém, Luiz Miguel? Além de conhecer, Ele é o Deus que provê tudo nas nossas vidas. E Ele também pode prover na sua vida. Ele também pode prover na sua casa, prover para a sua família. Então, se você está passando por momentos difíceis, por momentos de escassez, de repente você olha para um lado, olha para outro, não vê saída. Glória a Deus. Aí você olha a situação, isso muitas vezes acontece no decorrer do mês, porque alguns só conseguem receber algum salário no início do mês. Então, quando vai chegando no fim do outro mês, a situação vai ficando mais difícil. Mas o Deus que servimos, Ele proveu no passado e Ele provê hoje também. É só você crer, é só você clamar, porque Ele é Deus de toda a provisão. Louvado seja o seu nome. Assim como Ele proveu para Eliseu alimentar aqueles 100 homens, porque a responsabilidade era de Eliseu. E com certeza Eliseu estava preocupado, porque aqueles homens estavam ali já há um tempo e Eliseu com certeza não tinha como alimentá-los. Mas o Senhor enviou aquele homem. E eu digo para você que o Senhor sempre envia alguém. E eu sempre digo que o nosso Deus, Ele sempre envia anjos. Glória a Deus. Anjos sem asas. Ele envia seres humanos. Pessoas que se compadecem da necessidade do outro. Pessoa que não olha somente para si mesmo. Que não se preocupa apenas consigo mesmo, com a sua casa e com a sua família. Mas que também se preocupa com o próximo. Sente também a dor do próximo. E por isso, muitas e muitas vezes, essas pessoas socorrem aqueles que estão carentes, aqueles que estão necessitados de uma provisão. Louvado seja Deus. Eu sempre louvo a Deus por estes homens, por essas mulheres de Deus, que o Senhor tem colocado na face dessa terra, que não se contenta em apenas ter uma mesa farta, em apenas estar com a sua geladeira abarrotada, seu armário também abarrotado, sua despensa também, cheio de toda a provisão. Mas eles se lembram do pobre, eles se lembram do necessitado, eles se lembram que talvez não muito longe deles, talvez até no meio da sua própria parentela, ou talvez até no meio dos irmãos da sua igreja, existem pessoas que estão precisando de socorro, precisando do pão de cada dia. Então precisamos abrir mais os nossos olhos para enxergar não só as nossas necessidades, mas também
as necessidades do nosso próximo, as necessidades do nosso irmão. Eliseu não tinha como alimentar aqueles 100 homens, mas o Senhor enviou um homem que não levou uma padaria inteira, mas ele levou 20 pães, porque através da vida de Eliseu, através da palavra que saiu da boca de Eliseu, o Senhor operou a multiplicação. O moço que servia Eliseu ficou preocupado e ele disse: como é que eu vou colocar diante de 100 homens 20 pães e algumas espigas? Isso não vai dar, com certeza. Ele pensou, não vai dar. Mas Eliseu falou para ele: olha, dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor, comer-se-á e sobejará. Quer dizer, comer-se-á e vai sobrar. Glória a Deus! Porque o Deus que servimos é Deus de provisão. E quando Ele dá para sobrar. Por isso que eu falo que o Deus que servimos não é mesquinho. Ele não tem a mão fechada para aqueles que precisam. E nem a mão de Deus está fechada para a sua obra na face da terra. Ele é Deus que dá. E quando Ele dá, é para sobrar. Creia na provisão de Deus. Creia que você não vai ficar sofrendo ou ficar sobrevivendo só de migalhas. Porque o Deus que servimos é dono do ouro e da prata. Ele tem todo o poder. E se você clamar por Ele, você vai ter tudo que você precisa para viver nessa terra. Não só para você, mas você vai ter também para distribuir para aqueles que não têm. Hoje talvez você olhe a sua geladeira e está faltando. Está vazia. Você olha para o seu armário e também está faltando. Você olha a despensa, o alimento está se acabando. E você fica pensando de onde vai vir, o que eu vou fazer, como é que eu vou alimentar a minha casa e a minha família. Mas o Deus que eu sirvo, que eu sei que Ele provê, Ele fala para você nesta noite. Você não sabe de onde vai vir, mas o Senhor sabe quem Ele vai enviar para te socorrer, para te ajudar. E com certeza não vai faltar, porque o Deus que servimos é provedor. Então creia no poder desse Deus e creia que ainda nesse final de semana o Senhor vai enviar provisão. Não sei de onde, não sei como, mas Ele sabe. Ele sabe como fazer a obra. Louvado seja Deus na nossa vida e na vida de todos aqueles que creem no seu poder, na sua graça e na sua misericórdia. O salmista lá no Salmo 23, ele diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então tenha certeza que se você tem esse mesmo Deus, que era o Deus de Davi, se você tem esse Deus, tem o Deus de Davi como seu Deus, tenha certeza que para você também não vai faltar. Porque Ele é Jeová Jireh, Ele é Deus de toda provisão. E Ele vai enviar provisão ainda neste final de semana. Você vai ver a provisão chegando na sua casa. Não sei como, não sei de onde, não sei quem vai levar, não sei quem Deus vai usar, mas eu sei que Ele vai usar alguém. Então, tome posse dessa palavra e creia que o Deus que servimos, Ele não nos desampara. Todos podem nos desamparar, mas o Senhor não. Ele vai estar sempre presente. Ele é o Deus que provê tudo nas nossas vidas.
Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Que o Senhor te proteja, que o Senhor faça uma grande obra na sua vida. Às vezes as pessoas falam assim, está passando por essa situação porque não faz isso, não faz aquilo, porque não anda na presença de Deus. Quer dizer, é fácil apontar o dedo, é fácil julgar, quando não se está vivendo aquilo que os outros estão vivendo. O difícil é passar por aquilo que muitas pessoas passam. Mas o Senhor não nos deixa só. Ele não nos abandona. Glória a Deus. Então creia no socorro, na bondade, na misericórdia e na fidelidade de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Você pode se inscrever no nosso canal no YouTube. Sala de Oração Missionária Nenise. Estamos todas as madrugadas a partir das 0h. E você é o nosso convidado especial para estar conosco, para estar participando desta sala de oração. Glória a Deus. Estamos neste propósito desde 2020. E até aqui nos ajudou o Senhor. Quando nós pensamos que não vai dar mais, quando pensamos que não temos mais condição, o Senhor é aquele que provê, é aquele que envia seus anjos para nos socorrer e para nos ajudar. Então eu creio que esse mesmo Deus que tem nos ajudado é o que vai te ajudar também a sair desta situação difícil que você está vivendo. E com certeza Ele vai te abençoar e vai te dar a vitória que você tanto precisa. Glória a Deus. Se inscreva no nosso canal. Não se esqueça de tocar o sininho, porque todas as vezes que estivermos ao vivo, o YouTube vai estar te notificando e você vai poder participar juntamente conosco desta sala de oração. Convide seus parentes, seus amigos para se inscrever também. E assim você vai estar nos ajudando a alcançar mais vidas para a honra e glória do nome santo do Senhor. Glória a Deus. Não se esqueça de que você que desejar nos ajudar nessa transmissão, você pode estar usando a nossa chave Pix, que está na descrição do vídeo, e também o QR Code, ou também o Superchat. Fazendo isso, você vai estar nos ajudando a continuar nessa transmissão. E o Deus que servimos é o Deus que vai te recompensar e com certeza não vai te deixar faltar. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Você pode também estar conosco através do Instagram e através do Facebook. Eu louvo a Deus pela sua vida, você que está comigo desde 2020, você que entrou em 2021, 22, 23, 24 e agora 2025, que você permaneça firme neste propósito de todas as madrugadas estar juntamente comigo, buscando a presença de Deus, meditando na sua palavra e orando por todos aqueles que precisam. E nós temos vários pedidos de oração, mas a partir de agora, você que tem um pedido de oração, você pode colocar lá no nosso WhatsApp, que daqui a pouco vamos estar orando, encerrando essa transmissão com oração, e eu creio que o Senhor vai estar manifestando o seu grande poder e fazendo uma grande obra na sua vida, na sua casa e na sua família. Glória a Deus, que Deus te abençoe, que Deus te guarde em nome de Jesus. Aleluia. Não se esqueça também que nós temos um jejum, e esse jejum que nós fazemos tem um tema que se encontra lá no livro de Esdras, no capítulo 8, versículo 21. É o jejum da jornada feliz. É o jejum onde temos orado para que o Senhor nos dê caminho seguro, para que nós possamos chegar à Nova Jerusalém. Então, medite lá, no livro de Esdras, no capítulo 8, versículo 21 em diante, o porquê desse jejum. E a necessidade que nesses dias de hoje
nós temos de fazer esse jejum em favor de nós mesmos, em favor do nosso lar, da nossa família e de tudo que o Senhor nos tem dado. Então consagre a sua vida, busque o Senhor e tenha certeza da vitória que só o Senhor pode nos dar. O nosso tema se encontra lá em 2 Crônicas 7,14, que diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, o Senhor disse: eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Glória a Deus, porque o nosso Deus, Ele ouve, Ele responde o clamor do seu povo. Nós nos chamamos pelo nome do Senhor. E quando nós clamamos, Ele nos responde. Glória a Deus, crê somente. Com certeza você vai ver a glória de Deus se manifestando na sua vida, na sua casa, na sua família, de uma maneira toda especial. Mas nós vamos continuar intercedendo por todos aqueles cujos nomes estão no nosso caderno de oração e aqueles que têm pedido as nossas orações. Vamos continuar também orando pelo Brasil, pelos países que ainda estão em guerra, para que o Senhor esteja socorrendo, e vamos clamar por um reavivamento espiritual sobre o Brasil, sobre todas as nações da terra. O nosso Deus é poderoso para fazer além de tudo que nós temos pedido ou pensado. Louvado seja o nome santo do Senhor. Cristiane de Pernambuco. Cristiane, que Deus te abençoe, a todos os nossos irmãos aí em Pernambuco. Ela pede oração para a vida dela e por a sua família e uma palavra. Que Deus te abençoe, Cristiane. Vamos estar orando. Daqui a pouco vamos estar colocando na oração. E creio que o Senhor já está vendo a necessidade. Olha o tamanho do versículo para Cristiane. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Leia Tiago, capítulo 4, Cristiane, e o Senhor vai falar mais alto ao seu coração. Se sujeite a Deus. Se sujeitar a Deus é andar conforme a palavra de Deus, é obedecer a palavra de Deus, é andar de acordo com a vontade de Deus. Mas resiste ao inimigo. Não ceda às tentações. Não faça o que o inimigo quer. Glória a Deus. Se sujeite a Deus e resista ao diabo, e ele fugirá de você. Com certeza. Então leia Tiago, capítulo 4. Viu, Cristiane? Que Deus abençoe você, sua casa e sua família e todos os nossos irmãos aí em Pernambuco. Ana Paula Ferreira, ela pede oração por todas as áreas de sua vida. Vamos estar orando por você, Ana Paula. Com certeza o Senhor vai estar visitando, fazendo a obra em cada área da sua vida. O Senhor sabe que o inimigo ele tem devastado. O inimigo ele ataca de todos os lados. E ele quer nos ver derrotados em todas as áreas da nossa vida. Mas o nosso Deus é Deus de restauração. Ele é Deus de restituição. Então creia no milagre, na bondade, na fidelidade desse Deus vivo, desse Deus maravilhoso. Ana Regina, que é lá de Pelotas, Rio Grande do Sul. Deus te abençoe, Ana Regina, todos os nossos irmãos aí de Pelotas, nossos irmãos gaúchos. Ela pede para o Senhor multiplicar as marmitas dela. Vamos estar orando para multiplicação. Olha a palavra que saiu hoje.
Glória a Deus. Vamos crer que o Senhor vai dobrar tudo isso para a glória do seu nome. Louvado seja Deus. O nosso Deus é Deus de multiplicação. Ela pede palavra. E ela disse que está trabalhando agora. Glória a Deus. Deus te dê graça, força, sabedoria, Ana Regina. E que o Senhor faça uma grande obra nos seus negócios. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Isaías 55, versículo 7, Ana Regina. Leia Isaías 55 e se volte o quanto mais você puder para esse Deus. O que é se voltar para Deus? É buscar mais a Deus. É estar na presença dEle, é buscar a face dEle, é estar na casa dEle. Então, faça isso e com certeza o Senhor vai também agir na sua vida de uma maneira toda especial. E todo embaraço, com certeza, vai cair por terra para a honra e glória do nome do Senhor. Débora Amico, ela pede oração pela vida dela, pela sua família e uma palavra. Deus te abençoe, Débora. Vamos estar orando daqui a pouco. Que ninguém durma, que daqui a pouco é hora de orar, viu? Daqui a pouco vamos estar orando. Então se preparem para a oração. Glória a Deus. A palavra que saiu para Débora. Sede perfeitos, sede consolados, sedes de um mesmo parecer, vivei em paz. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Leia 2 Coríntios, capítulo 13. Viu, Débora? E o Senhor com certeza vai falar ao seu coração. Glória a Deus. Sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer, vivei em paz. Procure viver em paz com as pessoas, procure estar fazendo tudo para que não haja confusão, para que não haja contenda. Onde você estiver, que a paz do Senhor possa estar também. E assim o Senhor vai estar te abençoando cada vez mais. A Rose Vieira, ela diz assim que ela é de Belo Horizonte, Minas Gerais. Que Deus te abençoe, Rose, a todos os nossos irmãos aí em Belo Horizonte, inclusive a minha família que mora aí em Belo Horizonte. Que Deus abençoe a todos os nossos irmãos mineiros. Ela quer uma palavra? Saudade de Minas. Deixa eu ver. E ela disse que é a primeira vez dela, né? Primeira vez, Rose. Que Deus te abençoe, que Deus faça uma grande obra. Convide mais mineiros para entrar na nossa live, para se inscrever no nosso canal no YouTube, Sala de Oração Missionária Helenise. Glória a Deus. Fala que é uma mineira que está com essa responsabilidade dada por Deus, viu? Missionária Helenise. E o Senhor te porá por cabeça. Ih, Rose, que coisa, hein? Que palavra forte, hein? E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Glória a Deus. É Deuteronômio, capítulo 28, versículo 13. Leia Deuteronômio, capítulo 28. Ô, Rose, leia e veja quantas promessas o Senhor tem para nós através deste capítulo de Deuteronômio, capítulo 28. Fala das bênçãos e das maldições. Mas é fácil saber, porque o Senhor deixa bem certinho o que acontece com aqueles que procuram andar na presença dele, de acordo com a sua palavra, e o que acontece com aqueles que não obedecem. Glória a Deus. Leia Deuteronômio, capítulo 28, Rose. Com certeza o Senhor vai falar mais alto ao seu coração e que Deus continue abençoando você, que você possa continuar conosco. Temos pessoas que estão com a gente desde 2020 e eu tenho certeza que se você
tiver força, se você não tiver força, expressa para Deus. Te dar forças para você continuar neste propósito juntamente conosco. Todas as madrugadas, a partir das 0 hora, eu estou aqui nesta sala de oração. E vocês, aonde quer que estiverem, mas estamos juntos, estamos unidos pela fé no nome santo do Senhor Jesus. Os meus parentes, a maioria deles moram em Contagem. Tem a minha irmã que mora lá em Contagem, juntamente com os meus sobrinhos. Tem os sobrinhos também lá. E com certeza o povo mineiro é bênção, né? É bênção na vida daqueles que o Senhor permite que se coloque no nosso caminho. Que Deus abençoe a todo o povo ali de Minas Gerais. Rosimeire Salles, ela pede oração pela sua família e pelos seus filhos, Lucas e Mateus. Deus te abençoe, Rosimeire. E Deus abençoe seus filhos, guardando e protegendo cada um deles. E também a sua vida, a sua casa e toda a sua família. Glória a Deus. Que Deus abençoe. Patrícia Costa, ela diz assim, boa noite, Shalom. Ela é Patrícia de Oliveira de Lusiana, Goiás, em torno de Brasília, Distrito Federal. Glória a Deus, que Deus abençoe os nossos irmãos aí de Brasília, de Goiânia. Olha, maravilhoso esse povo. Já estive em Goiás. Não estive em Goiás, estive perto de Goiás, mas estive aí num congresso. É um povo maravilhoso, muito hospitaleiro. Goiano parece muito com mineiro, né? O jeito de falar, tudo. Parece muito. Glória a Deus. É Patrícia. Ela pede oração para a vida dela e para sua mãe, Justina, e pede uma palavra. Que Deus te abençoe, Patrícia. Que Deus abençoe a sua mãe. Vamos estar, já colocamos aqui, vamos orar daqui a pouco. E tenha certeza que o nosso Deus é poderoso para dar a vitória que vocês precisam. A palavra que saiu para você, Patrícia, diz assim: estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo vos libertou. É Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Leia Gálatas, capítulo 5, viu? E com certeza o Senhor vai continuar falando ao seu coração. Estai firmes na liberdade com que Cristo vos libertou. Do que é que o Senhor nos libertou? Ele nos libertou do pecado, Ele nos libertou do poder do adversário, do poder desse mundo. E graças a Deus por isso. Então permaneça firme, não abra mão da sua fé por nada, não abra mão da sua salvação, permaneça firme e com certeza tudo aquilo que você almeja, tudo aquilo que o seu coração deseja, que está de acordo com a palavra de Deus, o Senhor vai te conceder. Então busque e confie no poder desse Deus, que jamais você vai ser desamparada, viu? Gálatas capítulo 5, leia, e com certeza o Senhor vai falar ao seu coração. Maria Isabel, ela está pedindo uma palavra para o seu escritório, vida profissional e financeira. Deus te abençoe, Maria Isabel. Nós vamos estar orando daqui a pouco. Vamos crer que o Senhor vai tirar todo embaraço, todo tropeço e vai dar a bênção e a vitória que você precisa. Ela também pede oração para Maria Luísa, saúde, e mostra o que está acontecendo, preparando um médico urgente. Vamos estar orando para que o Senhor entre com providência. É Maria Luísa? Isso. Na vida da Maria Luísa. Nosso Deus é fiel. Glória a Deus. Senhor, a palavra do Senhor diz que Deus não desampara o seu povo. Então tenha certeza disso e continue clamando. Faça uma campanha entre você e Deus, através do Salmo 86.
e clame pela vida, pela sua casa, pela sua família, pela Maria Luísa. E tenha certeza que o nosso Deus, que é médico dos médicos, ele vai entrar com providência e vai preparar tudo que ela precisa, que vocês precisam. Glória a Deus. Uma palavra para Maria Isabel. Palavra para Maria Isabel ou para Maria Luísa? Maria Isabel. A Maria Isabel. Glória a Deus. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 57. Leia 1 Coríntios capítulo 15, viu, Maria Isabel? E o Senhor com certeza vai falar o seu coração. É para Maria Luísa, né? Não, a palavra é para Maria Isabel mesmo. Para Maria Isabel mesmo? Então é essa palavra, Maria Isabel. É agradecer a Deus pela vitória e ter certeza de que, através da pessoa de Jesus Cristo, nós somos mais que vencedores. Leia 1 Coríntios capítulo 15. Leia o capítulo todo e você vai entender melhor. E ore em cima desse capítulo e tenha certeza de que o Senhor também vai estar te dando a vitória que você tanto precisa para sua casa e para sua família. 1 Coríntios capítulo 15. Evelyn Carvalho pede uma palavra. Deus te abençoe, Evelyn. Vamos ver a palavra. Glória a Deus por esses momentos que passamos, né? Aqui, nesta sala de oração. Mas aqueles que buscam ao Senhor, de nada tem falta. Glória a Deus. É o Salmo de número 34, versículo 10. Leia o Salmo 34, Evelyn. E se está faltando alguma coisa na sua vida, para você, para sua família, faça uma campanha em cima deste Salmo. Uma campanha que eu falo uns 3 dias de oração, assim, todos os dias você dobra o seu joelho e leia esse salmo e ore, sabe? Aí você vai orar na fé deste salmo. E com certeza o Senhor vai estar fazendo uma grande obra para a honra e glória do seu nome. Os que buscam ao Senhor, de nada tem falta. Porque o Deus que servimos é provedor. E Ele pode prover tudo na nossa vida. Glória a Deus. Salmo 34. Glória a Deus, estamos também através do Instagram e através do Face. Você que está conosco através do Face, do Instagram, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, a sua família. E tenha certeza da vitória. Permaneça firme. Nunca deixe Jesus de lado, porque Ele não nos abandona. Ele só nos deixa se nós o deixarmos. Porque Ele não insiste com aqueles que não querem saber dEle. A gente tem visto tantas pessoas que andaram no caminho do Senhor, que já serviram ao Senhor e agora não querem mais saber dEle. Então o Senhor também não insiste com eles. O Senhor deixa eles seguirem o caminho, como aconteceu com o filho pródigo. Com a parábola do filho pródigo. O filho pródigo, ele chegou num tempo que ele pediu para o seu pai toda a sua herança, porque ele não queria mais ficar com o pai, ele queria andar pelo mundo. Ele não queria mais estar ali, junto com o pai, junto com a família. Então ele pediu a herança dele, o pai deu a herança. E ele saiu pelo mundo, gastou tudo que tinha. Depois foi colocado numa fazenda para cuidar dos porcos. E a palavra diz que ali ele passava tanta fome que ele comia a comida que era para os porcos. Uma pessoa que tinha tudo. Quando morava na casa do pai, tinha tudo.
Não faltava nada, comia do bom e do melhor, como diz o mineiro. Mas depois, o que ele fez? Quis sair, quis deixar o pai, quis deixar a casa, quis deixar tudo, sair pelo mundo em aventura. E a palavra diz que ele gastou seu dinheiro com prostitutas, com jogo, com tanta coisa, depois ficou sem nada, aí teve que ir trabalhar e o que ele arrumou para trabalhar foi numa fazenda para cuidar dos porcos. E ali ele comia da comida dos porcos. Até que um dia ele não aguentou mais aquela situação. Aí ele falou consigo mesmo: eu vou voltar para o meu pai. Eu vou pedir perdão. E vou pedir para ele para que eu seja pelo menos um dos seus empregados. Quer dizer, ele não queria nem mais ocupar o lugar de filho, mas ele queria pelo menos estar perto do pai e ser como um dos empregados de seu pai, porque com certeza ele sabia que até os empregados do pai tinham uma vida muito melhor do que a dele, do que a que ele estava vivendo. Então ele voltou. Talvez ele até pensasse que o pai não ia querer recebê-lo. Mas aquele pai também estava sofrendo, estava chorando por causa daquele filho. E um belo dia ele olha na estrada e ele avista o filho vindo ao encontro dele. E o filho chegou e disse: pai, pequei contra ti e contra o céu, mas te peço que me deixe ser pelo menos um dos empregados, seus empregados. Glória a Deus. E aquele pai com muita alegria o recebeu de volta, mandou colocar um anel no seu dedo, mandou que preparassem vestes limpas para ele. Esse é o nosso Pai, que recebe de volta todos aqueles que querem voltar. Muitas vezes o ser humano pensa que não precisa de Deus, principalmente quando ele se enriquece, quando ele tem muito dinheiro, quando ele tem tudo aquilo que ele almeja na face dessa terra, ele acha que não precisa de Deus, que consegue viver muito bem longe da casa do Pai. Quantos saíram da casa do Pai e foram gastar seus bens, gastar o seu dinheiro com os prazeres deste mundo? Até que chegue o dia que essas pessoas se lembrem de que existe um Deus que está pronto para recebê-los novamente. E para sair da presença de Deus é fácil. Sair da casa do Pai também é fácil. O difícil é voltar. O difícil é voltar. Porque o adversário luta com todas as suas armas para impedir que aqueles que saíram retornem para a casa do Pai. Ele começa a mostrar o defeito daqueles que estão ali na casa do Pai. Ele começa a mostrar o defeito do próprio Pai, os defeitos, e começa a fazer tudo para que a pessoa permaneça lá fora. Mas quando Deus tem um propósito na nossa vida, olha, pode acontecer o que acontecer. Ou vai voltar pelo amor, ou vai voltar pela dor. Quem escolhe é o próprio ser humano. Então você que se afastou dos caminhos do Senhor, que não quer mais saber de Deus, que quer continuar a viver do seu modo, porque estava cansado de viver na casa de Deus, tendo que obedecer a palavra, tendo que obedecer aos ensinamentos da igreja, e aí você saiu para viver a sua própria vida. Mas lembre-se de uma coisa, vai chegar o dia em que você vai querer a presença de Deus na sua vida, em que você vai precisar da presença de Deus na sua vida. E Ele só vai estar com você se você voltar o quanto antes. Se você voltar o quanto antes você puder, quando você clamar por Ele, Ele vai te socorrer. Mas se você persistir em continuar fazendo a sua própria vontade, fazendo a vontade da sua carne, com certeza você não vai conseguir
encontrar ajuda da parte de nenhum lugar, porque o nosso Deus é poderoso para nos socorrer, para nos ajudar. Mas o adversário da nossa alma, a palavra do Senhor diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Volte o quanto antes você puder para a casa do Pai. Ah, mas tem tantos defeitos na igreja. Tem tantas coisas na igreja que está errado. Olha, coloque tudo nas mãos de Deus. Faça a sua parte. Volte para os caminhos do Senhor. Volte para a casa de Deus. E deixa o resto nas mãos dele. Porque é ele que vai fazer a obra na vida de cada um. E principalmente nas nossas vidas. Glória a Deus, que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Volte correndo, você que está fora dos caminhos do Senhor, volte correndo, porque Jesus está voltando, o tempo está acabando. Volte logo. O filho pródigo voltou logo. Graças a Deus porque ele voltou. E o Pai o recebeu com muita alegria, com muito amor. É assim que o Senhor recebe aqueles que saem da presença dele. Volte logo para Deus e você vai ver que as coisas vão mudar para melhor na sua vida, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Nós vamos estar orando. Maria José Pocai. Maria José. Minha missionária, que benção te ouvir lá, mas continuamos internada. Glória a Deus. Estamos aguardando os papéis saírem para uma vaga na clínica. Amém, Maria José. Nós continuamos a orar, tá bom? Continuamos a orar, todas as madrugadas temos orado. E agora vamos orar para sair esta vaga na clínica. E temos certeza de que o nosso Deus é poderoso para fazer a obra. Glória a Deus. Você pode colocar um copo com água, peça de roupa, documento, chave de casa. Coloque tudo diante do Senhor nesse momento e creia no socorro do Senhor que é presente. Na tribulação, na angústia, Ele é Deus que não desampara. Muitas vezes aqueles que se dizem amigos, quando vê as pessoas, quando nos vê passar por situação difícil, ou nos vê passando privações, eles se afastam. Mas o nosso Deus não. O nosso Deus é presente em toda e qualquer situação que nós estivermos vivendo. Amém? Vamos estar orando, vamos estar clamando ao nosso Deus na certeza de que Ele vai visitar e que Ele vai operar de uma maneira toda especial. Senhor, meu Deus e meu Pai, te louvo, te agradeço por esses momentos na Tua presença. Coloco nas Tuas mãos cada pedido de oração. Todos aqueles cujos nomes aqui estão diante de Ti. Cada vida, meu Pai, que está conosco, meu Pai, neste propósito. Aqueles que estão conosco, meu Deus, desde o início desse propósito, desde 2020. E aqueles que entraram a partir de 2021, 22, 23, 24 e 25 agora. Mas eu peço uma bênção especial para cada um deles. Aqueles que estão vivendo, meu Pai, situações difíceis. Eu oro pela vida da Maria José, pela vida da mãe dela, que o Senhor prepare essa clínica para que a mãe dela possa ficar. Entra com providência, meu Pai, realiza a Tua obra, abre estas portas que estiverem fechadas. Visita e opera na vida de cada um cujos nomes aqui estão. Toma nas Tuas mãos, toca, meu Pai, na raiz da enfermidade. Destrua todo o mal pelo Teu poder e abençoa cada lar, cada família aqui representados. Abre as portas que estiverem fechadas, meu Pai, para o Teu povo. Senhor, traga de volta aqueles que saíram da Tua presença. Traga de volta, assim como o Senhor trouxe de volta o filho pródigo. E faz uma obra gloriosa na vida desta pessoa.
Abençoa os lares, as famílias aqui representadas. Envia socorro do céu, envia socorro da terra. Que o inimigo da nossa alma seja lançado por terra e derrotado pelo teu poder. Que o nome do Senhor seja glorificado. Toca, meu Pai, agora. Toca, Senhor, na raiz da enfermidade. Visita também a nossa nação. Visita as autoridades constituídas do Brasil. As autoridades constituídas, meu Pai, de todas as nações. Toma nas tuas mãos, Senhor, e faça a tua obra neste país. E faça a tua obra também nas nações que estão em guerra. Coloco nas tuas mãos, Senhor, Israel. Peço que o Senhor coloque a tua mão e faça a obra ali em Israel e traga paz, meu Pai, para aquelas pessoas. Realiza a tua obra, meu Pai, na nossa nação. Envia o reavivamento espiritual sobre o Brasil. Toma as autoridades constituídas do Brasil em tuas mãos. Faça a tua obra, meu Pai, no estado de São Paulo, em todos os estados do Brasil, em todas as cidades, vilas e aldeias. Meu Deus, eu coloco tudo nas tuas mãos. Coloco também, meu Pai, o bairro onde moramos, as ruas onde moramos. E também, Senhor, colocamos tudo que o Senhor nos tem dado nas tuas santas mãos. Abençoa a nossa família, abençoa todos os nossos familiares. Faça a tua obra na vida de cada um. Entra com providência no lar, na família de cada um nesta noite. E conceda a bênção, conceda a vitória, conceda a paz, meu Pai, neste lar onde a minha voz está chegando. Lança por terra o espírito de briga, o espírito de contenda, o demônio da violência, da discórdia. Coloque a tua mão e faça a obra, que a tua paz reine. Que a tua paz reine, meu Pai, nesta nação, nesse estado, nesta cidade, bairro e rua onde moramos. E também em cada lar, Senhor, em cada família. No nosso lar e na nossa família, reine a tua paz. Faz a tua obra, meu Pai, nós te pedimos. Toque, meu Pai, na mente e no coração de cada um. Eu repreendo, meu Pai, todo o mal que estiver atuando na mente desta pessoa, no sistema nervoso desta pessoa, no psicológico desta pessoa, no emocional desta pessoa. Toca com teu poder, Senhor, e arranca, meu Pai, o mal pela raiz e derrama a tua bênção, a tua graça e o teu poder. E abençoa todos aqueles que têm nos ajudado a continuar neste propósito, que têm orado juntamente conosco e que têm nos ajudado com as suas doações. Continue abençoando eles e que nada falte para eles, mas que o Senhor venha suprir cada necessidade e abençoá-los com toda a sorte de bênção, as quais nós temos direito como filhos. Faça a tua obra, Senhor. Nós te rogamos. Rogamos pelo nosso lar, pela nossa família, pela tua igreja, pelo teu povo na face de toda a terra. Confirma a tua palavra, que estarás conosco todos os dias, até a consumação do século. Vai de encontro, meu Pai, a essas vidas. Vai de encontro a estes lares, a estas famílias. Supre cada necessidade. Que o inimigo da nossa alma seja envergonhado e derrotado pelo teu poder. Visita também aqueles que estão vivendo nas ruas da cidade ao relento, embaixo de pontes, de viadutos, embaixo de barracas. Meu Deus, tenha misericórdia, prepara lugar para essas pessoas morar. Tem compaixão, meu Pai, destas almas. Tem misericórdia dessas vidas. E toda obra maligna seja queimada e destruída pelo poder do teu sangue, para a glória do teu nome. Eu te peço e eu te agradeço, meu Pai, no nome de Jesus Cristo. E é para a glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja, que o Senhor te conceda uma noite de sono reparador e um dia bastante produtivo na presença do Senhor. Se Deus é por nós, quem será contra operando Ele, quem impedirá? salve, Jesus. caiam 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu e a minha família não seremos atingidos. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Que o Senhor te sustente cada dia mais na presença dEle. E que Ele faça com que você veja e que você entenda que só Ele é Deus, que não há outro meio de você vencer
a não ser através do poder de Deus na sua vida, na sua casa e na sua família. E que em nenhum outro há salvação, a não ser em Jesus Cristo, o nosso Salvador. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Deus te abençoe.